Como quem acompanha meu canal já sabe, em 2021 eu me propus um desafio literário, que foi esse que eu tô postando um monte de vídeo agora, que estavam atrasados, que já tinha gravado, só voltava a postar, que é o desafio de 365.500 páginas. Esse é o desafio. Que é basicamente ler uma média de 100 páginas por dia, fechando o ano tendo lido essa quantidade de páginas, que seria equivalente a uma média de 100 páginas por dia. E assim, agora eu vou falar um pouco sobre como foi esse processo e como foi basicamente o desfecho dele. Bem, para esclarecer logo, eu não consegui cumprir o desafio. Eu queria ter lido pelo menos uma média de 100 páginas por dia. Na verdade, eu queria ter lido até mais do que isso. Eu queria ter lido pelo menos umas 130, 120. E acabei não conseguindo. Eu fui muito bem no início, nos primeiros 6 meses, mas nos 6 meses seguintes, de julho a dezembro, eu acabei não me saindo tão bem. No entanto, a minha média de páginas lidas eu achei que foi boa. Eu li cerca de uma média de 75 páginas por dia. E com essa quantidade de páginas, eu consegui completar a leitura de 56 livros. Sendo que a média de páginas de cada livro, se você somar todos os livros que eu li e dividir pela quantidade total de páginas deles, foi como se cada livro tivesse em média 460 páginas. Ou seja, se eu tivesse escolhido ler livros menores, eu poderia aí ter lido em vez de 56 livros lá para os 75 livros, o que é uma quantidade que eu acho bem legal. Mas deliberadamente eu fui escolhendo livros grandes, como Sob a Redoma, que tem 960 páginas, A Passagem, que tem mais de 800, e O Vento Levou, que eu acho que tem mais de 1000, e O Vento Levou deve ter umas 1200. E eu fui escolhendo deliberadamente livros grandes porque eu tenho preguiça de gravar vídeo. Então, assim, chegava em determinados momentos que eu li um livro, e como lia rápido o livro, porque era tentando fazer 100 páginas por dia, poucos dias depois eu já tinha terminado outro livro. E eu não tinha gravado o vídeo do anterior. Aí eu ficava com preguiça de gravar o anterior, acumulava um vídeo, aí eu, porra, às vezes chegava e acumulava 3 vídeos, aí eu, caramba, eu vou ler aqui então um livro grandão, porque aí eu vou poder passar algum tempo sem estar lendo livros. O que foi, Caxi? Você quer sair? Não. Você vai esperar o vídeo acabar, tá bom? E aí aconteceu que eu li uma média, em média os livros que eu li foi bem grandes, e se eu tivesse escolhido livros pequenos, menores, não necessariamente pequenos, eu teria conseguido ler uma quantidade maior de livros. Não que isso importe realmente, mas assim, eu quero dizer que eu estou feliz com o saldo, eu estou feliz com a quantidade de páginas total que eu li no ano, que foi por volta das 26 mil e alguma coisa, a quantia total, e também com a quantidade total de livros que eu acabei lendo nesse processo. Que, poxa, esse foi um ano assim, mesmo não tendo conseguido bater a minha meta, esse foi o ano que eu mais li livros da minha vida, e foram livros, em geral, livros grandes. Ah, Antes desse ano, eu acho que o ano que eu li mais livros, eu li uns 33, e foi um ano que eu li livros pequenos, que eu tinha escolhido ler livros pequenos, que eu estava com um plano assim de ir lendo os livros que eu tenho aqui em casa, começando do menor pro maior. Era até o nome da série de vídeos que eu tava fazendo na época. E aí eu acabei lendo bastante livros, mas porque eu peguei vários livros de 100, 120, 150, 200 páginas e seguindo esse ritmo. Então, assim, é uma coisa que eu falei desde o início quando me propus a fazer essa coluna. Essa coluna não, essa série de vídeos. Castigo você não vai sair agora não, já falei. Que a ideia era, eu não tinha certeza se eu ia conseguir, mas eu imaginava que, ainda que eu não conseguisse, no processo eu acabaria lendo bastante coisa e teria uma rotina. Tudo bem, vou deixar você sair. E acabaria tendo uma rotina melhor de livros, de livros não, de leitura. E o que acontece? Eu vou explicar como foi esse processo, como foi ler esse lance de ler, tentar ler 100 páginas por dia, onde foi que deu errado, e explicar como foi mesmo esse meu cotidiano. Assim, eu percebi que pra mim é fácil eu estar lendo pelo menos 100 páginas por dia.
Fácil no sentido de... É possível. É possível se eu tiver com a cabeça boa, se eu não tiver com uma quantidade excessiva de tarefas, se eu tiver dias normais, sem confusões da vida, é fácil ler 100 páginas por dia. Para ler essas 100 páginas, eu demoro em média de 2 horas a 2 horas e meia. Claro que aí pode variar, pode variar bastante, a depender da complexidade do livro que eu estou lendo, da densidade das páginas do livro que eu estou lendo, porque tem livro que vai ter menos palavras, tem livro que vai ter mais palavras, mas em geral eu diria que a média é essa, de 2 horas e meia. Como eu trabalho em casa, home office, é fácil conseguir esse tempo, na verdade. Então, mesmo em dias relativamente atarefados, se eu deixasse outros lazeres, tipo jogar videogame, eu conseguia facilmente tirar essa quantidade de tempo para estar lendo. E aí eu conseguia, na verdade, a maioria dos dias... A verdade é que a maioria dos dias que eu li mais de 100 páginas. A grande maioria dos dias que eu li de 120 a 150 páginas. Só que o que acontece? Como a leitura ficou bastante entranhada na minha rotina, e principalmente que assim, eu trabalho de casa, eu sou tradutor freelancer, então o que eu fazia? Eu traduzia 1 hora e para descansar a coluna, saía do computador e ia ler. Normalmente por 1 hora ou 40 minutos. Eu lia na verdade uma quantidade de páginas, mas que em geral durava de 40 minutos a 1 hora. E aí o que acontece? A leitura ficou muito entranhada na minha rotina. E acabava que nos dias que eu não queria trabalhar, ou não conseguia trabalhar, ou por questões psicológicas, ou por questões logísticas, de eu ter que resolver algum problema, de eu ter que fazer alguma coisa, eu acabava não lendo. Então assim, chegava um domingo, eu, porra, hoje não vou traduzir. E como eu sou freelancer, muitos domingos eu trabalho, aí eu acabava não lendo também. E isso que foi o grande problema desse meu desafio, foi os dias que eu acabava não lendo nada. E quando você passa um dia não lendo, são mais páginas que você vai ter lido vai ler nos outros dias. Um dia, dois, beleza, só precisa ler, sei lá, uma página a mais por dia que já você faz. Só que aí quando você vai repetindo isso, às vezes sábado e domingo eu acabava não trabalhando, a quantidade de páginas vai aumentando exponencialmente até chegar numa quantidade que fica complicada. E esse foi um ano que eu tive muitos problemas de rotina, porque foi o primeiro ano que eu trabalhei exclusivamente com tradução. Então, no ano passado, por exemplo, quer dizer, esse ano eu estou falando 2021, não 2022. Em 2020, eu ainda tinha um trabalho. Ainda tinha um trabalho que eu tinha horário para fazer. Então eu ficava... Eu posso estar confundindo os anos porque eu erro muito essa quantidade de tempo, mas eu acho que foi 2021 sim que eu comecei a trabalhar exclusivamente com tradução. E aí o que acontece? Quando você tem um trabalho que você precisa responder a questão de tempo, a questão de horário para outras pessoas, é mais fácil organizar a rotina. E aí quando eu cheguei esse ano, eu trabalho agora para mim mesmo, eu faço meus próprios horários, tive uma dificuldade, ainda tenho uma dificuldade de organizar as coisas, porque é muito fácil desandar, você precisa criar uma rotina bem sólida, você precisa ter disciplina para as coisas não se desencaminharem. Então, e isso leva a outros problemas, como problemas de ansiedade que eu tenho muito, e aí às vezes tem uma briga em casa, e como eu trabalho em casa, isso também me afeta, me faz perder meu ritmo, e aí eu perco o ritmo no trabalho, como eu falei, eu perco o ritmo da leitura, e muitos dias que eu deveria ter trabalhado mais, eu trabalhei pouco, consequentemente eu li pouco, ou não li, o que acabou levando a eu não ter conseguido manter o ritmo dessas leituras. Quando eu estava por volta de outubro, eu fiz as contas e para eu cumprir a meta naquela época, eu teria que ler 150 páginas por dia, de outubro a dezembro. E assim, eu fiz isso por 2 semanas. Por 2 semanas eu li 150 páginas por dia e eu conseguia. Eu conseguia ler essas 150 páginas por dia de boa. Teve um certo dia que eu cheguei a ler 200 e até pensei, não, então vou ler 200 páginas por dia. Só que aí, porra, não. É loucura, eu não vou conseguir. Mas
150 páginas por dia eu conseguia, só que era um esforço a mais que eu precisava fazer. E era um esforço a mais que eu precisava fazer num momento em que eu estava assolado de trabalho. Eu, de certa forma, ainda estou. Então eu tinha muito trabalho a fazer e tinha que ler uma carga ainda maior de páginas. Aí chegou e o que acontecia? Eu trabalhava, ficava cansado, olhava para 150 páginas, que era mais do que 100, que parecia um número que eu precisaria de um esforço extra para estar conseguindo manter a carga de leitura. E eu pensava, porra, não, hoje não vou ler, ou hoje eu vou ler menos. E acabou que eu conseguiria ler essas 150 páginas em condições ideais, eu conseguiria ter cumprido a meta das 100 páginas por dia, em média, em condições ideais, mas eu estava com muito trabalho e muito trabalho, lendo mais, acabava que uma coisa me fazia ficar cansado para a outra e não deu certo de eu estar nessas 150 páginas. Aí eu pensei, certo, não vou ler 150 páginas por dia, beleza, já aceitei, já tô de boa, acho que não vou conseguir ler 100 páginas essas 36.500 páginas por dia. E o que houve? Chegou em dezembro, eu tive mais trabalho ainda, um trabalho bom até com a Galápagos Jogos, e eu comecei a ler um livro que chegou na metade e comecei a não gostar tanto do livro. Foi o Snow Crash, que eu terminei e eu tava na metade, eu não tava curtindo, o desfecho eu até gostei, mas assim, foi um livro que eu acabei tendo dificuldade. É possível que o cansaço da leitura, o cansaço de trabalhar mais, tenha colaborado para eu ter tido essa dificuldade com o livro, para eu ter desgostado dele da metade. Embora sim, ele tenha alguns problemas, algumas questões que eu vou comentar no vídeo dele. Então, acho que não foi só isso. Mas aí, com todas essas situações, eu peguei um livro que que me tirou do clima de leitura. E aí, em dezembro, em vez de assim tentar manter, sabe, bom, não vou ler 150 páginas, mas vou ler 100. Vou manter a meta, que aí eu termino o ano talvez com 85 páginas lidas em média. Leio mais uns 5 livros aqui. O que aconteceu foi que em dezembro eu não li quase nada, justamente porque, por causa de todo esse processo, por causa do cansaço, trabalhando bastante, de eu ver que teria que ler uma quantidade muito grande de páginas, e por pegar um livro que acabou me desanimando um pouco. Então aí a minha média, que poderia até ter sido assim uns 85, acabou caindo para 75. Mas ainda assim, foi um processo que eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeito com a quantidade de leitura que eu tive. Um pouco ligeiramente chateado por não ter conseguido cumprir aí as 36.500 páginas, mas como eu falei desde o início, era um objetivo assim que a ideia era conseguir fazer, mas se eu não conseguisse, eu ainda assim estaria muito bem, porque eu teria lido muito mais do que eu teria lido novamente. E assim, agora em 2022 eu não vou fazer um desafio de estar lendo em média 100 páginas por dia, mas eu vou buscar estar lendo essa quantidade de livros, essa quantidade de páginas mesmo assim. E tá fazendo normalmente, postando aqui os vídeos que eu tô lendo e tudo mais. E outra questão que me atrapalhou muito é ter que gravar vídeo. Como eu falei, eu tenho preguiça de gravar vídeo. E aí às vezes eu tenho preguiça até de postar o vídeo, ainda que demora tipo... Eu edito o vídeo em 5 minutos, que eu só corto o trechinho antes de eu começar a falar. E aí, como acumulou muito vídeo, eu cheguei assim no dia 31 com 10 vídeos pra gravar, e 6 vídeos pra gravar e 10 vídeos, mais de 10 vídeos para postar. Por isso que eu comecei a postar desenfreadamente um monte de vídeo aí nessas últimas semanas. E isso com certeza atrapalhou, porque eu, porra, chegar em dezembro assim, tá, eu vou ler esse livro aqui, mas aí vai ser mais um livro para a pilha de livros que eu tenho que gravar. E isso acabou contribuindo para me desanimar. Então agora, em 2022, bom, primeiro eu vou continuar postando os vídeos de 2021, identificando com o que eles fizeram parte do desafio de 2021. Tem alguns, quando eu postar esse vídeo aqui vai ter tipo uns 3 ainda que eu preciso postar, que já estão gravados, e mais uns 8 que eu preciso gravar ainda. Eu vou estar gravando eles durante essas 2 primeiras semanas de janeiro e postando, e intercalando com eles os livros que eu for terminando de ler agora de 2022, livros de 2022, eu vou estar postando também, provavelmente identificando assim, tipo, leitura de 2022 ou alguma coisa do tipo. E
Eu já comecei a ler o livro desse ano, vai ser Reis do Wild, da editora Trama. Vai ser não, né? Está sendo Reis do Wild, da editora Trama. Que eu tô achando bem divertido, né? Embora tenha algumas coisas a falar sobre uns pontos que a tradução me incomodou. Além disso, uma coisa importante é que eu pretendia contabilizar para a meta de 36.500 palavras apenas os livros que eu concluísse. E teve tipo 9 livros que eu não concluí em 2021. Eu comecei a ler, estava lendo aos poucos e acabei não terminando. Tipo, Cidade em Chamas foi um deles, ele tem 800 páginas, eu li cerca de 400. The Cambridge History of Japan tem mais 700, eu li 400. Pathfinder segunda edição tem, eu acho que tem mais 600, eu li 450. E esses livros eu não ia contabilizar para a média de páginas. Mas eu acabei meio que desencanando, eu achei que seria um rigor desnecessário não contabilizar isso, porque assim, como eu não consegui cumprir a meta das 100 páginas, eu acho que não fazia sentido assim excluir esses livros da minha contagem para saber a quantidade que eu consegui ler, a quantidade que eu li esse ano. E esses livros provavelmente eu vou estar concluindo agora em 2022, aos pouquinhos também, como eu estava fazendo. E na minha média de palavras de 2022, quando chegar assim no fim do ano, eu acho que eu vou continuar falando sobre a quantidade de páginas que eu estou lendo, ainda que eu não esteja fazendo um desafio exatamente. Eu vou estar contabilizando essas páginas que eu li. Então, por exemplo, o Cidade em Chamas tem 900 páginas, eu li 450, eu vou dizer, olha, Cidade em Chamas, esse livro aqui tem 900 páginas, eu li 400, eu li tanto no passado e tanto eu li esse ano. Então, o total de páginas que eu li foi X. Eu vou fazer alguma coisa assim ou coisa parecida. Ou então botar nos comentários, na sinopse do vídeo, para não ter que ficar comentando. Mas basicamente isso, é uma experiência que eu gostei muito. Eu acho que vale muito a pena quem tentar fazer, ou não precisa fazer isso. Mas eu acho que ter uma média de páginas diárias me ajudou bastante. E todo mundo que quer ler e quer ler mais, eu acho que pode se beneficiar de fazer algo parecido. Eu estabeleci 100 páginas porque eu acho que é um número interessante e seria desafiador para mim que estava lendo umas 50 páginas por dia. Então assim, mas se você tem menos tempo para estar lendo, só pode ler 1 hora por dia, ou só acha que só consegue ler 30 páginas por dia no máximo, estabeleça essa meta. Estabeleça essa meta e veja o que você consegue no final do ano. Que mesmo se o que você não conseguir, se você ir tentando todo dia, você vai estar lendo muito mais do que leria normalmente. E se você quiser fazer isso, é claro, né? Se você não está satisfeito com a quantidade que você lê atualmente, não precisa estar fazendo essas coisas. Mas eu achei interessante pra mim, eu queria estar lendo mais, porque eu tenho muito livro não lido aqui em casa. Eu tenho muito livro que eu ainda quero ler. Então eu achei que foi algo legal de estar fazendo, algo que eu queria fazer. E que mesmo que eu não tenha conseguido atingir o grande objetivo, eu acho que deu muito certo pra mim e eu pretendo até estar repetindo de fazer novamente um desafio, talvez quando eu tiver menos trabalho pra conseguir controlar a quantidade de trabalho que eu tô pegando ao mesmo tempo. Mas basicamente é isso, espero que tenham curtido esse meu vídeo, espero que tenham curtido aí essa minha experiência de estar lendo essa maior quantidade de livros e estar postando comentários sobre eles. E se curtiu, me acompanha aí em 2022, que eu vou estar seguindo, postando comentários sobre livros e provavelmente também postando mais quadrinhos, sobre mais quadrinhos, já que eu vou precisar ficar menos focado em ler livro, não tem assim, ficar com a mente tão... preciso ler tantas páginas, preciso ler tantas páginas de livro e etc. E agora eu vou parar o vídeo porque aparentemente a vizinha começou a espancar o filho, criança, coisa do tipo. Mas é isso, espero que tenham curtido e até a próxima.